Olá pessoal, tudo bem? Estamos vindo aqui com mais um vídeo. Esse que é o tema de número 9, né, da nossa playlist. Primeiro eu quero agradecer aqui por todas as pessoas que vêm fazendo perguntas, pessoal que vem acompanhando aí o nosso canal. É com muita alegria que a gente conseguiu aí visualizar mais de 650 inscritos, né? Então a gente vê aí que o pessoal está acompanhando, o pessoal está seguindo as nossas apresentações, o que é muito legal, os feedbacks que eu venho recebendo, as dúvidas que as pessoas vêm mandando para a gente. Então isso nos motiva cada vez mais a oferecer para vocês vídeos que tratem do direito dos servidores públicos, né? Essa playlist que a gente está terminando, ela tem 10 vídeos, né? Esse é o 9º, como eu já falei. E quando a gente terminar essa playlist, lógico, nós não vamos parar de publicar vídeos, e vamos abrir outra playlist que vai envolver aí temas mais polêmicos, serão vídeos mais curtos, mas que envolvem temas polêmicos também voltados para os servidores públicos e também, de maneira geral, abordando temas polêmicos de outras áreas do direito, como direito do consumidor, direito civil, por exemplo, que também vai interessar bastante para vocês, né? Hoje, o tema que nós vamos abordar diz respeito à questão da insalubridade, periculosidade e risco de vida para os servidores públicos, né? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o tema. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que porventura apareçam, deixa sua pergunta aqui embaixo. E não esquece, clica também aí, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho que tem aí embaixo, para quando tiver qualquer atualização ou postagem de vídeo, vocês possam ser avisados, ok? Gente, primeiro é importante diferenciar o que é o adicional de insalubridade do adicional de periculosidade, né? Que são adicionais completamente diferentes e que possuem também percentuais e valores diferentes, né? A insalubridade ela é destinada de forma mais específica para aqueles servidores que trabalham em ambiente que os expõe a agente biológico, né? Então, por exemplo, alguém que trabalha com pessoas enfermas, alguém que trabalha mexendo com lixo, essas pessoas elas estão suscetíveis a uma contaminação maior do que outros servidores que não trabalham expostos a esses tipos de agentes. Então, uma forma de compensar essa exposição é pagando o adicional de insalubridade, né? Esse adicional ele é regulamentado na norma regulamentadora número 15, que a gente chama de NR15, do MTE, o antigo e extinto Ministério do Trabalho e Emprego, mas essa norma ainda está em vigor e ela tanto é aplicada para os servidores públicos seletistas e também para aquelas pessoas que trabalham em empresa privada e são seletistas, como também ela vem sendo aplicada e a Justiça vem aplicando, existem decisões nesse sentido, para os servidores públicos estatutários. Então, mesmo o servidor público que possui estatuto, vai poder usar essa NR15 para embasar o seu fundamento e o seu pedido, caso ele não esteja recebendo essa insalubridade. Por outro lado, a periculosidade, ela já possui um tipo de agente diferente, né? O agente que o servidor público que trabalha em ambiente periculoso lida, já é um agente químico, já é um agente físico, já é um agente inflamável, eletricidade, e o próprio risco de vida, que é a exposição da integridade física. Então veja só como é diferente. Um está ligado ao agente biológico, que é a insalubridade, e o outro está ligado a outros tipos de agente. E aí você vai falar da periculosidade. Então isso já demonstra que não são a mesma coisa. E quem vai atestar se o ambiente é ou não insalubre ou periculoso é uma perícia que deve ser realizada por um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, que vai atestar se esse ambiente é insalubre ou perigoso, vamos dizer assim, periculoso, né? A periculosidade, assim como a insalubridade, que tem uma regulamentação, também possui uma regulamentação na NR 16, também do MTE, onde lá vão ter algumas especificidades ligadas à questão da periculosidade, né? Então, na NR 15 você vai ter ali particularidades relacionadas à insalubridade, inclusive em relação aos graus de exposição, que variam de grau mínimo, grau médio e grau máximo, e também a periculosidade ali você vai ter uma série de descrições e situações em que ela acaba se enquadrando, tomando por base os dois tipos de agentes
que eu expliquei no começo do vídeo. O biológico, para quem vai pedir a insalubridade, e os outros, e aí são os demais tipos de agentes, químico, físico, integridade física, eletricidade, inflamável, que já vai estar ligado à questão da periculosidade. Pois bem, feito o laudo e constatado que o ambiente possui esse agente que o torna insalubre ou perigoso, a partir daí o servidor público ele vai passar a ter direito de receber um percentual a mais no seu contra-cheque, justamente para compensar essa exposição que ele vai sofrer durante o seu trabalho, né? Importante frisar que o que define o direito em si não é o cargo. Acontece esse erro de muitos gestores, principalmente municipais, acharem que é o cargo que determina o direito a receber a insalubridade ou a periculosidade. E não é. O que determina, como eu já falei, é o ambiente. Então, pouco importa o cargo. Eu aqui já presenciei situações no estado do Ceará, em alguns municípios, onde o prefeito dizia assim, não, só tem direito à insalubridade quem é médico, quem é enfermeiro. O auxiliar de serviços gerais, por exemplo, não tem direito porque ele não é médico, ele não é enfermeiro, mas não tem nada a ver. Ora, se o auxiliar de serviços gerais trabalha no hospital ali, limpando o chão, lavando roupa de pacientes, ele também está exposto ao mesmo agente biológico que o enfermeiro e o médico estão. Logo, ele também tem direito. Então é bom que isso fique claro para que a gente não se confunda e não ache que é o cargo que determina o direito a essa vantagem. Não é. O que determina o direito a essa vantagem é o ambiente que, uma vez atestado pelo médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho e ali ter sido verificado que existe um tipo de agente que se enquadra na questão da insalubridade, que está na NR15, ou na questão da periculosidade, que está na NR16, a partir daí o servidor vai ter direito de receber. Se não recebe ou não vinha recebendo, ele vai ter que pleitear primeiro administrativamente a sua implementação e também depois, no segundo momento, os valores retroativos dos últimos 5 anos. Então, se não resolver na esfera administrativa, ou vamos supor que administrativamente seja implementado o adicional e não seja pago o retroativo, de um jeito ou de outro, aí o servidor tem que recorrer na justiça, ingressando com uma ação de obrigação de fazer acumulada com a cobrança desses valores, pedindo para que seja implementado o seu adicional e também para que seja pago os últimos 5 anos das vantagens que não foram recebidas, caso o servidor tenha trabalhado nesse mesmo ambiente durante todos esses anos. Algumas questões são muito importantes a serem ponderadas, já que agora você sabe qual é a diferença de um e de outro. Primeiro, a questão do percentual. O adicional de insalubridade, geralmente, nos regimes jurídicos únicos, isso eu posso falar na questão aqui dos municípios do Ceará, esse percentual ele segue a mesma lógica da NR15 para a questão da insalubridade. Então ele prevê aí um percentual de 10% para grau mínimo, 20% para grau médio e 40% para grau máximo. Claro que existem leis que prevêem percentuais diferentes, a gente pode citar aqui a Lei 8.112/90, que é a lei dos federais, dos servidores públicos federais, que possui percentuais menores, isso vai variar de regime jurídico para regime jurídico. A CLT também, ela prevê esse mesmo percentual que eu citei aqui, de 10, 20, 40%, E a periculosidade já é de uma maneira diferente. O percentual geralmente é de 30% e é um percentual fixo. Então, diferente da insalubridade, que possui graus de exposição, a periculosidade ela possui um grau só. Aconteceu a exposição, 30%. Já na insalubridade, não. Ela vai variar conforme o grau de exposição, que pode ser de 10, 20 ou 40%. O mesmo percentual da periculosidade de 30% previsto em regime jurídico, pelo menos na grande maioria dos municipais aqui do Ceará, é o mesmo da NR16, que também é de 30%. Existem alguns regimes que separam a periculosidade do risco de vida. Então, eu já vi regimes jurídicos que fazem essa separação, porque muitos regimes preferem separar a questão da periculosidade para a questão da exposição da integridade física do servidor. Então, preferem colocar a questão da integridade física dentro do risco de vida, Mas independe, o fato de estar separado ou não, se tiver o risco de vida, também vai haver ali um percentual,
vai depender muito do regime jurídico, mas de maneira geral a questão do risco de vida ela é muito semelhante à periculosidade. Então, em muitos estatutos que eu vejo por aí, o percentual do risco de vida que contempla apenas a exposição da integridade física do servidor, né, no caso, os servidores trabalham como vigias, vigilantes, guardas municipais, guardas de trânsito, enfim, aquelas pessoas que têm ali uma situação de exposição à integridade física, ela acaba tendo o mesmo percentual da periculosidade que é 30%, ou então, às vezes não existe esse risco de vida e ele está dentro da própria periculosidade, então isso pode variar de estatuto para estatuto, né? Superada a questão dos percentuais, também existe um ponto que é muito importante, que diz respeito à questão do equipamento de proteção individual, que são chamados EPIs. Os EPIs, eles, claro, que diminuem o grau de exposição, pelo menos na questão da insalubridade. Na questão da periculosidade, é muito difícil ter uma redução dessa exposição, porque o grau é fixo, como eu expliquei aqui. Mas os EPIs, independente de reduzir ou não o grau de exposição num caso ou no outro, ele tem que existir, ele tem que estar presente. Claro que em algumas situações a subausência vai dar ao servidor um percentual maior. Por exemplo, se um gari trabalha com bota, com luva, com máscara, tem ali toda uma proteção, é lógico que a exposição dele vai ser menor e provavelmente o seu percentual de insalubridade vai ser de 20%. Diferente de uma situação onde o mesmo gari trabalhe sem luva, sem máscara, sem bota, onde sua exposição é maior e esse percentual acabe ficando em 40%. É por isso que muitas vezes o servidor de um município, ele contesta porque que o servidor de outro município que trabalha no seu mesmo cargo recebe um adicional maior do que ele, né? Então a gente tem que ver cada caso, porque dependendo do EPI, isso também pode influenciar no percentual, principalmente no percentual da insalubridade. De outra forma, também eu acho que é importante colocar para vocês aqui que os regimes jurídicos possuem uma previsão onde ou eles estabelecem que a base de cálculo do percentual vai ser em cima do vencimento base, tem estatuto que não menciona nada e tem estatuto que diz que é no valor do salário mínimo, né? Isso gera uma polêmica, por qual motivo? Naqueles estatutos que está previsto que o percentual vai incidir sobre o vencimento base, aí nós não temos nenhuma dúvida. Pegou ali o base do servidor, jogou o percentual, você sabe o valor. Agora, nas situações em que não há uma previsão, ou seja, diz que qual é o percentual, mas não diz de que forma vai incidir, ou então diz que incide sobre o salário mínimo, o Supremo Tribunal Federal, em algumas decisões recentes, principalmente na decisão proferida pela Carmen Lúcia, em repercussão geral, né, que aí foi utilizado em outras diversas decisões que vieram posteriores a ela, como é o caso, por exemplo, do RE M672-522 de Minas, onde foi decidido o seguinte: olha, quando o regime jurídico único não especificar qual é a base de cálculo da insalubridade, o Supremo ou a Justiça pode determinar que a base de cálculo será o vencimento base. Agora, quando disser que é o salário mínimo, aí o Supremo tem um entendimento que é da seguinte forma: ora, o salário mínimo, por previsão constitucional, ele não pode ser utilizado como base de cálculo para nenhuma vantagem de servidor público. Mas ele diz o seguinte: se a lei prevê que é o salário mínimo, o Supremo não pode substituir o salário mínimo pelo vencimento base. Então se aplica ao mínimo. E nas situações em que o mínimo é aplicado, às vezes acaba acontecendo um congelamento, porque os municípios não reajustam, né, o salário dos seus servidores, e aí, como é vinculado ao salário mínimo, e aí não pode haver vinculação, muitas vezes o Supremo ele faz ali um congelamento da vantagem, né, que usa o salário mínimo como indexador até ali, dali para frente não pode mais usar, e aí aguarda-se que haja uma alteração legislativa que substitua a previsão da base de cálculo pelo mínimo pelo vencimento base. Isso porque o Supremo entende que não pode agir como legislador positivo e não pode substituir a previsão que traz o salário mínimo pela previsão do vencimento base. Porém, se houver essa previsão, o Supremo determina que se aplique, né, se considera aquele salário mínimo para efeito de base, mas sugere que dali para frente seja feita uma substituição.
Outro ponto que é salutar colocar é relacionado à questão do abono de férias e do 13º salário, né? Ou seja, tanto a periculosidade como a insalubridade devem compor a base de cálculo para pagamento de abono de férias, que é o terço, e também da gratificação natalina, que é o 13º. Existem gestores por aí que na hora de pagar essas verbas calculam sem considerar a insalubridade, sem considerar a periculosidade, elas têm que compor o pagamento dessas vantagens, justamente porque quando a gente lê o dispositivo que regulamenta o 13º e as férias, é bem claro de que ali deve ser pago a remuneração, e a remuneração ela engloba tanto o vencimento base como demais vantagens, e isso inclui a insalubridade e a periculosidade, né? Sendo que, para fins de desconto previdenciário, aí sim não se deve incidir o desconto previdenciário, seja do INSS, seja do regime próprio, em cima dessas gratificações, dessas vantagens. Ou seja, não deve incidir desconto previdenciário nem em cima da insalubridade, nem em cima da periculosidade. Então é bom você pegar o seu contra-cheque e verificar se na hora de fazer o desconto previdenciário, se não estão descontando ali considerando essas parcelas, ou seja, se não estão incluindo desconto previdenciário em cima de insalubridade e periculosidade. E essa foi uma decisão também recente do Supremo, onde ele compreendeu que, como essas verbas não são incorporadas na aposentadoria, elas não podem sofrer a incidência do desconto previdenciário. Eu posso citar aqui, inclusive, uma decisão do Supremo, que é o RE 593068, que deixa isso bem claro. Ou seja, desconto previdenciário não pode incidir em cima de adicional de salubridade e também, da mesma forma, em cima do adicional de periculosidade. Certo, gente? Uma dúvida também que é muito recorrente, que eu posso colocar aqui antes de terminar esse vídeo, é que muitas pessoas, às vezes, me perguntam se podem acumular, né? A priori, não pode haver essa acumulação de insalubridade e periculosidade. Então, se o servidor estiver exposto a agentes, aliás, que contemplam essas duas modalidades de pagamento, ele vai ter que optar ali pela maior, né? Então, se for para receber uma insalubridade de 20% e uma periculosidade de 30%, o melhor, no caso, é 80%, né? Já se a insalubridade for de 40%, o melhor, lógico, vai ser a insalubridade. Então, o servidor ele tem que optar pela maior, não podendo somar as duas vantagens e recebê-las ao mesmo tempo. Então, ele tem que fazer essa opção, tá bom? Então é isso, pessoal, de maneira bem rápida, de maneira bem clara, de maneira bem simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer pergunta que tiverem sobre o assunto, deixa aqui o comentário, que a gente, na medida do possível, vai estar respondendo, ok? Então é isso, até uma próxima oportunidade e um forte abraço.